Rapaziada, é o seguinte, eu trouxe alguns prints de algumas matérias, onde a gente tá vendo aqui sobre o que que a IA tá causando em várias empresas. Então, por exemplo, a gente vê que o Meta vai cortar aqui, ó, 10% dos funcionários, algo que já tá saindo. Outras empresas que já demitiram, cara, mais de 20 mil funcionários, e existe uma preocupação real, né, de desemprego, né? O que que essa IA, até que ponto ela vai chegar e quais trabalhos ela vai tomar. E, obviamente, né, existem algumas falas do Mark, né, do tio Zuki, que, cara, são preocupantes. Por exemplo, tem um documento aqui de teleconferência que eu traduzi as salas dele e tem falas aqui que são preocupantes. Por exemplo, você vai poder, isso aqui falando sobre o Meta, tá? Você vai poder simplesmente nos dizer qual objetivo quer alcançar, conectar sua conta bancária e a gente vai fazer o resto por você. Então, o que ele está fazendo é que o que ele está prometendo aqui é, e isso ele já falou, que até o final de 2026, a ideia dele é investir bilhões em inteligência artificial para que o processo de fazer anúncios seja totalmente automatizado por inteligência artificial. E aí, obviamente, né, quem trabalha com mídia paga vai ficar com medo. Tá, e aí, então, gestão de tráfego acabou? Essa profissão morreu? Não tem mais o que se fazer? E aí vem a pergunta, né? Qual que é o futuro da gestão de tráfego? E aí, eu e o Alex aqui vai discutir sobre isso, trazendo uma visão real, né? Uma opinião real, com base no que a gente acha, com base no que a gente já conhece do mercado. Pô, a gente está fazendo isso há 7 anos para não vir com esse discurso, né, catastrófico, de terrorismo, né? Tipo, a profissão vai acabar e a IA vai tomar tudo. Embora sim dá um certo medo, mas a gente vai tentar trazer uma visão mais real sobre isso. E aí, Fio, eu te pergunto, com base em tudo isso que a gente já viu, sobre as matérias que estão estourando aí, tanto e aí, antes de passar para o Alex aqui, tem uma informação importante. Pô, no mês 3 houve cortes aí de empregos, né, de funções, que bateram quase 60 mil pessoas. Hoje já passam de 150 mil, ou seja, a coisa está escalando, as empresas estão aderindo a isso mesmo, e a gente não sabe até que ponto vai. E aí, Fio, eu queria te perguntar o seguinte, na sua visão, a gestão de tráfego de fato vai acabar? Assim, mas uma visão real, né? Não tentando vestir a camisa do gestor de tráfego e falar assim, não, não vai acabar. É realmente, qual que é a sua visão real? Mesmo sendo gestor de tráfego, você acha que, tipo, essa profissão vai acabar? É o fim mesmo? Assim, para responder isso, eu acho que a gente tem que analisar os pontos de forma concreta. Tipo assim, como que a IA impacta de fato o trabalho de gestor hoje? Porque quando a gente está falando de IA, a gente está falando de uma inteligência que é aplicado em várias ferramentas. Por exemplo, a gente tem a IA integrada no Meta, que ela foi treinada para entregar uma coisa. Aí a gente tem outras IAs externas que podem ser vinculadas a elas. Mas, tipo, para responder isso, eu acho que a gente precisa pensar assim. Quais são os impactos hoje que a IA ela oferece no trabalho de gestor? Eu separei algumas coisas aqui, e aí eu vou falar e você vê se concorda ou se faltam mais algumas coisas, mas pelo que eu sei, ela vai impactar na criação das campanhas, como você acabou de dizer, né? Tipo, o cara só vai precisar conectar ali a conta, eles vão fazer basicamente tudo. Então, vai criar as contas, né? Vai fazer a otimização com base em dados, certo? Então não é uma otimização de filha, é uma otimização de dados e provavelmente vai ter algumas regras ali. Tem a otimização da própria inteligência, que ele vai juntando um monte de dados lá. E aí ele cria variações de criativos. Então você coloca uma imagem lá, ele cria vários criativos, uma variação daquele criativo. E basicamente existe IAs que vão gerar relatórios e tudo mais. Existe alguma outra função que a IA está cumprindo que não sejam essas? Então, por exemplo, você falou aí sobre IA integrada no Meta e criar criações de criativos pela AI do Meta, né? Pela inteligência artificial do Meta. E assim, a promessa é muito forte, né? Tipo, pô, a gente vai automatizar tudo. Só que na prática, por exemplo, quando eu vou utilizar a criação de imagem do Meta, eu tô gostando. Quando eu utilizo esse recurso, ele cria variações realmente bem fiéis ao produto e cria um background diferente. Ele até muda o ângulo.
E, tipo assim, fica muito bom. Uns ficam cagados, mas ele cria tanta variação que você consegue selecionar o que você quer. Então, pô, isso já tá trazendo um resultado que eu falo assim, ok, ele realmente vai criar variações com base no criativo. Só que aí, tipo, já foge um pouco daquela parada que ele falou assim, você só vai falar o que você quer e ele vai criar tudo sozinho. Porque quando você tenta criar do zero, aí a IA não funciona. Ela funciona com base numa imagem que você criou que é existente. Então, a gente já tem um ponto. O outro ponto é, por exemplo, eu usei a Cloud para criar a campanha do zero para mim. E, cara, ela cria a campanha. Só que ela faz tantas perguntas, que o tempo que leva para você responder todas as perguntas era o tempo que de você. O cara que manja, né, da plataforma, ele criaria mais rápido. Eu testei isso. Eu crio mais rápido que o próprio Cloud. E outra, por exemplo, tem perguntas que ele fala assim: você vai ser CBO ou ABO? Qual que é o nível? Ele faz perguntas que, se o cara não entende nada de tráfego, ele não vai saber responder. Então ele vai ter que entender o que o cara está querendo dizer, né? A IA está querendo dizer, para poder responder a IA, para a IA prosseguir. Então, por mais que isso que você leu são as funções que estão sendo prometidas que a IA vai fazer, mas mesmo essas funções, elas não estão sendo cumpridas na sua plenitude, digamos assim. Entendi. Não, mas assim, ó, o que que eu quis construir com base nisso? Por isso que eu perguntei se existia alguma outra função que eu não peguei. Se a gente fosse analisar assim, ó, vamos supor, supor não, duas fases do gestor. O gestor técnico que na era não inteligência, na era que não tinha inteligência artificial, o cara era tipo assim, de cuidar operacionalmente do tráfego. E as pessoas pagavam esse cara porque existia ali muita coisa operacional, muita coisa técnica que essas pessoas não sabiam fazer. Então fazia sentido para o empresário, por exemplo, pagar esse cara para operacionar isso. E não havia tanta uma cobrança mais estratégica porque existia essa demanda técnica. Agora, com o advento aí da inteligência, a ideia que eles estão passando é que essa parte operacional não vai ser mais necessária. Então, faz sentido que o trabalho vai deixar de existir nesse aspecto, porque agora você não precisa mais operacionar uma ferramenta. Você trouxe os pontos aí que ainda não é bom o suficiente, né? Que demora mais. Mas vamos imaginar assim, ó, vamos imaginar que daqui um tempo, daqui 2, 3 meses, a IA vai chegar num nível onde ela de fato consiga cumprir tudo que ela está falando. Mesmo assim, no meu ponto de vista, não acaba a profissão. Por quê? Porque aí entra a segunda fase da gestão de tráfego. Hoje, se o Meta fazer tudo para você, significa que você vai ter resultado? Ah, não necessariamente, né? Não necessariamente por quê? Porque assim, por exemplo, hoje você tem funções do Advantage que meio que você automatiza praticamente tudo. E, dependendo do negócio, do modelo de negócio, ele não gera o resultado que é esperado. Então, dependendo do negócio, ainda assim, parte do processo precisa ser manual. Né? Na minha visão, pelo menos pela minha experiência que eu tenho aqui hoje, automatizar 100% não tem trazido o resultado que tenha prometido. Não que isso exclua o fato de que a IA possa evoluir ao ponto de entregar esses resultados que eles estão falando, né? Mas hoje eu não vejo eles entregando isso. Então, eu acho meio complicado. Eu acho meio uma promessa meio longe ainda de acontecer, onde o gestor de tráfego não vai ver nada. Entendeu? Eu acredito que talvez ele supervisione o que a IA tá criando, entendeu? Tipo, na parte mais estratégica da coisa, talvez. Então, eu acho que esse é o ponto. Tipo, a parte mais estratégica da coisa. Porque para pensar no seguinte: se a inteligência, e aí a gente vai supor que a inteligência está fazendo tudo de modo perfeito na parte operacional. De fato, nesse sentido, o gestor passa a ser desnecessário. Quer dizer, Sim. eu não vou mais, o empresário não vai pagar um gestor para ficar subindo campanha se a inteligência pode fazer isso. Só que existe um detalhe que pelo menos eu vejo que é importante, que é
não existe a possibilidade de gerar resultado se não houver no desenvolvimento, pré-campanha, se não houver ali um alinhamento na comunicação, na estratégia que vai ser usado daquele anúncio, aquele anúncio vai estar cumprindo qual objetivo específico, a comunicação daquele anúncio vai ser importante. Então, por mais que a IA possa operacionar toda a questão técnica do tráfego pago, mesmo que ela consiga fazer isso com perfeição, que hoje ela não faz, mas vamos supor que ela faça. Mesmo ela fazendo com perfeição tudo isso, hoje o gestor de tráfego ele passa a ser necessário mais no sentido estratégico da coisa. E aí, nesse sentido específico, eu acredito que essa questão de que a profissão vai acabar é meia verdade. A profissão vai acabar no sentido operacional, quer dizer, vai ter muita gente mesmo que vai ficar sem oportunidade. Porque grande parte das pessoas que ganhavam com essa profissão eram técnicas e operacionais, elas subiam campanhas e havia demanda para isso. Sim. E havia demanda para isso. Total. Eu tava pensando numa coisa aqui, né? Quando a gente fala de fim da profissão de gestor de tráfego, e a gente começa a pensar o que um gestor de tráfego faz, né? Até pegando bem lá de trás. Tipo, antes era só clicar no botão mesmo, né? Aí até o pessoal falou, pô, seja o Pedro, né? Seja o melhor clicador de botão. Só que você pensa hoje, né? Com tudo que está acontecendo, não é a profissão de gestor de tráfego que vai morrer mesmo. É só uma parte do processo. Porque, pô, você atendeu contas pequenas, contas médias também, fez consultoria. E, mano, você não só apertava o botão. Você, às vezes, tinha que entrar na parte estratégica da coisa, tinha que fazer análise de jornada, às vezes analisar landing page, oferta, comunicação. Ou seja, muitas dessas coisas era tipo, mas isso não é trampo de gestor de tráfego. Então, o que eu acho é que essa parte de clicar no botão, essa parte vai meio que não morrer, mas não dá para você vender isso como a solução da coisa. Mas ainda acho que o dono de negócio ele não vai querer operacionar nada, ele não vai gastar tempo com a IA, entendeu? E é aquilo que você falou, né? Talvez o gestor de tráfego tenha que trabalhar um pouco mais, ele tenha que vestir outros chapéus hoje. Tipo, ele vai fazer a parte operacional, só que ele vai ganhar um tempo absurdo agora, porque a IA consegue fazer isso por ele. Então, em vez de ele ficar fazendo 80 setups lá de anúncio, a IA vai fazer isso para ele. Só que ele vai ter mais funções, assim, dentro da gestão. Que nem você falou. Pô, o cara vai ter que entender a comunicação, às vezes entender o negócio do cara, a parte estratégica. Até porque, né? Se eu fosse te perguntar, qual que é a parcela de responsabilidade no resultado do tráfego pago num negócio hoje? Eu acho que depende muito do Não, modelo tipo, de negócio. então, assim, se a gente fosse pegar, na verdade, o tráfego pago, ele é o meio da coisa, né? Tipo, ele não é um fim. Então, se a gente fosse pegar uma parcela de responsabilidade sobre as vendas, ele, tipo assim, ele só funciona se você tiver uma estrutura mínima, básica por detrás, né? Tipo assim, um bom produto, uma boa oferta. Se você não tiver isso, você pode fazer um tráfego absurdo. A gente até pode fazer uma análise disso. Por exemplo, você pode ter um ótimo tráfego, tipo, um bom criativo, tudo redondo nessa parte de mídia. Só que se o seu negócio for não tiver estrutura, o seu produto é ruim, o preço é muito ruim fora de mercado, o seu site é lento, a experiência é ruim, você concorda que, mesmo com tráfego ótimo, você não vai vender? Sim, Mas sim. se eu Inclusive... pode falar. Pode falar. Então, Não, pode falar. por exemplo, o inverso, se eu tiver um tráfego meia boca, mas um negócio bom, eu vou vender? Se você o quê? Se eu tenho um tráfego meia boca, mas um negócio estruturado, eu vou vender? Vai. Vou. Então, tipo assim, a importância do tráfego pago, ela foi superestimada, né? Tipo assim, não Superestimada. é isso que muda o ponteiro do jogo, no caso, né? E principalmente, você falou aí, né? Pô, você atendeu pequenos negócios. Pequenos negócios, dificilmente era só tráfego. Dificilmente, Dificilmente, verdade. porque você botava dinheiro lá e uma coisa que os pequenos negócios têm e o infoprodutor não tem, tem, mas tipo com uma margem bem maior, são vários custos que a plataforma não pega. Então, talvez nesse sentido realmente morra o gestor de tráfego. Quer dizer, se a gente fosse parar assim, ó,
o gestor de tráfego mesmo, a profissão, que era ficar subindo campanha. Ah, esse Vai, sim, vai vai morrer morrer. mesmo, Sim. entendeu? Tipo, na verdade, se a gente for parar pra pensar, houve um desenvolvimento, tipo assim, a profissão, ela foi se aperfeiçoando e mudando. É, Porque se você pegar um cara verdade. hoje, de verdade, não é gestão de tráfego, vamos Não. ser honestos. É, É um é. cara estrategista, um cara que, tipo, tem os princípios de marketing, que conhece os princípios e ele vai adaptar esses princípios para uma realidade de mercado. Então é quase um parceiro de negócio, ele não é mais um gestor de Ó, tráfego. tanto é que se você. Não, isso é total. Se você for procurar vaga de gestor de tráfego, por exemplo, eles vão pedir mil coisas. Sabe por quê? Porque a IA hoje. Mano, você pode ver várias áreas. Social media, por exemplo. Social media é outro. O que é o social media? É o cara que fazia post na rede social. Mano, esses caras, eles vão ter que fazer mil coisas. Porque agora tem a IA. Então ele vai ganhar tempo, ele vai ser mais produtivo. O que vai acontecer na prática, eu acho, é que, tipo assim, o cara não pode mais se vender como gestor de tráfego. Ele vai ter que se vender como outra coisa. Só que quem vende gestão de tráfego, tipo o Pedro, que vende essa profissão, ele tem que continuar com um discurso que, tipo assim, não vai acabar, na verdade vai evoluir, vai subir a régua. E não, a profissão mudou completamente, né? Tipo, não é Mudou mais um gestor de completamente. tráfego apertador de botão, cara. Tipo, eu posso E a criar realidade, narrativas, né? e a realidade é que o que atraiu muita gente para esse mercado foi a questão operacional do tráfego. Agora, vamos ser sinceros, 80, 90% dos que fazem tráfego hoje vão acabar morrendo, Vão, porque no fundo, verdade. cara, a quantidade de coisa que você vai precisar dominar para gerar resultado usando o tráfego, sabe? O gestor não vai mais operacionar, né? Quando a gente chegar nesse nível de a coisa andar sozinha, você vai dar 3 cliques e a coisa vai estar rodando. Mas o grande diferencial vai ser a comunicação usada naquele anúncio, qual é o papel daquele anúncio numa estratégia mais completa do negócio, porque se você parar para pensar, tem muitos negócios hoje que o tráfego pago ele é bem assim ilusório, ilusório não, irrisório, né? Para toda estratégia do cara. Às vezes ele ganha mais por indicação, conteúdo orgânico e vários outros meios, e o tráfego é só um complemento. E tem gente que depende do tráfego pago quase que 100%. Se parar de fazer tráfego pago, para de faturar. Então Total. depende muito do modelo de negócio, mas essa profissão já deixou de existir. Não existe mais gestor de tráfego, a não ser que, né, grande, por exemplo, você já trabalhou em grandes agências e tal, sabe, né? Pô, em grandes agências era assim, um gestor cuidava, sei lá, da rede de pesquisa do Google, aí o outro cuidava do display, o outro, não era assim mais ou menos que acontecia? É, sim. Nas agências que eu trabalhei, ainda assim o cara de mídia era o cara que cuidava de mídia. Mas ele não cuidava daquela carteira gigante de clientes. Era às vezes um, dois clientes grandes que investia bem alto. Mas sim, agências grandes, enormes, né? Elas sim tinham áreas bem definidas. Tipo o Bradesco, por exemplo, né? Tem o cara do branding, tem o cara do video view, tem o cara do performance. Então, muda completamente. E aí, só fazendo um gancho sobre um bagulho que você falou, Phil, se você for reparar, mano, sei lá, mano, a maioria das pessoas que fazem anúncios na internet e se colocam como gestores de tráfego, eles só sabem mexer no gerenciador e olhe lá, não sabem mexer todas as funções do gerenciador. Eles têm dúvidas, tipo, bobas, idiotas, assim. Não idiotas no mau sentido, mas idiotas, assim, dúvida básica, né? Tipo, tá, minha campanha não tá vendendo mais, o que que eu faço? O cara não sabe, assim, o pontapé inicial que ele tem que fazer para iniciar. Então, sim, eu acho que na sua grande maioria, a maioria dos gestores de tráfego vão morrer porque, vamos ser sinceros, esse cara não é estrategista. Eles até podem colocar na bio deles lá, estrategista de marketing digital, mas não são completos desse jeito, né? E então, sim, eu acho que a profissão vai acabar morrendo nesse sentido. Embora eu acredite que isso, assim, não morra completamente no sentido, assim, gestor de tráfego não existe mais. Porque eu ainda acho que o pequeno negócio lá... Pô, eu atendo clientes ainda, né? É, tem negócio que não vai querer gastar tempo com a IA lá. Contudo, filho, sabe o que eu tenho visto também, que é um bagulho que tá evoluindo e tal? Por exemplo, Nuvem Shopping. Tem lá um bagulho para você fazer anúncio no Meta Ads direto na Nuvem Shopping. Outro aplicativo de e-commerce. Lá também tem um botãozinho para você fazer. Eu tô achando que vai chegar no momento
que realmente o cara não vai precisar de nada. Ele vai clicar, o IA vai ler os produtos dele, vai criar o anúncio, vai criar a copy e vai subir lá o bagulho pra ele. Sem precisar abrir aquela tela do gerenciador de anúncios, entendeu? Em algum Com momento, acho que vai certeza. chegar nesse ponto. E Acho que não vai demorar a chegar a esse ponto, na também verdade. acho que não, porque, pô, até o final de 2026 a ideia é automatizar tudo. E vamos ser sinceros, né, filho? A gente que trabalha aí com tráfego pago, depois que a gente começou a manjar mesmo, né? Que a gente começou a entender o que muda ponteiros de jogo, o que gera resultado, a gente viu que o tráfego pago, velho, ele não é um bicho de sete cabeças. Ele é, na verdade, muito simples de fazer. É. Só vai ter resultados, vai depender muito do negócio do cara. E aí, às vezes, o cara não manja nada do negócio dele. Aí ele vai precisar de um cara que, tipo assim, entenda de estratégia, saiba fazer uma comunicação. Tipo assim, até isso importa, né? Por exemplo, qual o canal que você vai anunciar o seu negócio? O que você vende? Qual que é o tempo médio de decisão da pessoa? Qual que é a jornada dela? É longa? É curta? É mais emocional ou mais racional? Essas coisas contam, porque você define canal, você define todas essas paradas. E vamos ser sinceros, o pequeno negócio que vai contratar um cara que manja disso, vai ser o quê? R$ 2.000? Um maluco desse? Não dá, né? É, não tem muita margem, né, para... Não dá. Tipo assim, a verdade é que, tipo assim, os caras vão tentar fazer por eles mesmos, né? E enquanto a IA não chegar nesse nível que eles estão prometendo, mano, os caras vão quebrar a cabeça. Aí vai ter espaço pro gestor de tráfego que clica em botão, por exemplo, né? Sei lá. Não sei se vai ter espaço, não, Pô, eu porque... vejo hoje, mano, chega muita cliente hoje pra mim que tipo, não manja nada, entendeu? Tipo, chegou um cliente péssimo pra mim, né? A gente já cancelou o contrato. Só que essa pessoa fazia o próprio tráfego. E ela conseguia fazer em torno de R$ 50.000. Só que ela ficou travada nos 50 mil. Ela não sabia como escalar. E aí que entra, né? Tipo, pô, até um certo ponto aqui, ela soube apertar os botões. Agora, para escalar isso aqui, não é mais botão. É estratégia. Não, mas aí Entendeu? que tá esse argumento, ele defende que não haverá espaço, porque se ela conseguiu, sem conhecimento, sem nada, gerar esses 50 mil em tráfego, a gente sabe que a escala não está no ajuste ali da campanha, né? Não tem assim, existe essa ideia. Aí a gente, né, o pessoal acaba procurando, não tô conseguindo escalar. Não está conseguindo escalar porque deve ter várias outras questões que ela não está olhando por falta de conhecimento, mas também não está ali na operação do Não, tráfego sim. pago. Então é um argumento que defende de que não haverá espaço, Não, total. Mas, entendeu? por exemplo, você já não pegou pessoas que faziam o próprio tráfego, tinham um bom resultado, mas falou assim, mano, pra mim tá foda, tá corrido, não tô conseguindo dar conta, eu preciso de alguém que, puta, manja aqui e tal. É meio que, tipo assim, é unir o útil com o agradável. Tipo, pra mim tá pesado fazer isso aqui, porque eu preciso me preocupar com outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, se eu contrato um especialista, eu tiro isso da minha mão e, ao mesmo tempo, eu tenho um olhar mais especialista, no caso, né? Tipo, você acha que isso Já, vai mas acabar? assim, Vai acabar Já, mas pessoas. assim, no meu ponto de vista, isso é mais uma dor emocional do que de fato ela não tem tempo para gerenciar as campanhas. Porque vamos parar para pensar assim, ó. A tendência do tráfego é gerenciar as campanhas com poucos cliques. Isso. Sim ou não, né? Sim, Ou sim. seja, quando a pessoa fala, não tô tendo tempo para fazer isso, no fundo, ela é uma questão emocional porque talvez ela não esteja conseguindo alcançar o resultado que ela espera. Aí tem aquela crença. Como ela não tem certeza se tem detalhes ali na gestão que ela manja ou não, ela procura um especialista que pode dizer para ela que existe possibilidades ali dentro que ela não está enxergando. Essa é a verdade, porque questão de operacionar mesmo, vai ficar cada vez menor essa necessidade de operacionar. Então, qualquer pessoa vai conseguir fazer isso. O grande diferencial mesmo vai estar no que a gente comentou aqui, velho. Tipo, a Ser mais estratégia. estratégico, entender de É, comunicação, canais de venda, às vezes jornada, né? é isso. Funil. É, Fugiu completamente. O pessoal fala, não, o gestor de tráfego agora tem que entender de funil, jornada. Não é mais gestor, não, o entendeu? Não é cara. mais gestor, cara. Mano, o cara virou estrategista, entendeu? É E, isso, o e, cara os, virou outra coisa. e vamos ser sinceros, se você chegar nesse nível de você, mano, domina várias habilidades ao ponto de fazer o negócio do cara vender, você vai vender o seu serviço por 2.000? Por 3.000? Não.
Não, pô, o seu serviço é o serviço que vai fazer o cara sair de 0 a 50 mil, de 50 mil para uma escala de 300 mil, 1 milhão, né? É. Então, mano, acaba que, tipo assim, não vai existir muito negócio, né? Se vendendo nesse sentido aqui. Você vira um parceiro de negócio, Você né? vira um sócio, cara, um parceiro de negócio, total. E isso a sociedade, tipo, vai ser muito difícil, né? O cara pegar a sociedade, ele vai ter que cobrar caro, porque não, ele vai cuidar praticamente do marketing da empresa. Não só na questão do desenvolvimento estratégico, mas também operacional. Quer dizer, ele vai ter que operacionar aquilo. Aí ele vai ter que ter equipe, porque ele não vai ter que fazer. Né? Ele pode fazer tudo sozinho, com as IAs automatizando tudo? Pode, né? Fazer muita coisa sozinho. Mas a tendência é que esse cara, tipo, incha ali a operação dele e vai ficar cada vez mais caro. E aí, sei lá, começa a inviabilizar um pouco a entrega para pequenos negócios. Essa é a verdade. A não É, ser que você crie uma solução cheia de IA aí, com operações tudo mas, ó, automatizadas, isso que é o entendeu? foda. Por exemplo, esse bagulho de IA não vai funcionar da forma que o pessoal acha, entendeu? A IA não vai solucionar o problema do mundo, que nem o pessoal tá achando. Cara, tenta você fazer, entendeu? Tem gente que grava vídeo aqui no YouTube com um clickbait de discurso, né? Promessas de facilidade, coisas espantosas, né? Que a IA tá fazendo. Só que o cara não para pra, tipo assim, tá, deixa eu executar essa parada aqui. Eu executo muito IA, entendeu? Eu pago o cloud, eu utilizo aqui como agente. E, mano, às vezes eu peço para ele analisar uma coisa, ele vem com uma parada, ele não leva em consideração o contexto que o próprio meta dá, entendeu? Tipo, de ângulos diferentes. Fala, você tá usando muitos ângulos diferentes. Quer dizer, é... e outra, né? É, existe uma teoria aí que, e eu acho que é verdade isso aí, que o que os caras fazem? Toda vez que os caras vão lançar uma IA, eles vão deixando a IA que eles lançaram mais burra. Então, o que acontece é que para manter uma inteligência artificial, para operacionar isso tudo, é caro. Hoje está sendo barato. Mas quem está bancando isso? Quem tá bancando isso? Então, tipo assim, a verdade, mano, é que pra ter esse agente super inteligente que vai fazer as paradas pra você como se fosse um especialista, com contexto, tudo certinho, e não vai cometer nenhum erro de IA, claramente de IA, cara, não vai ser pra todo mundo. Entendeu? Aqueles que têm acesso gratuito a IA já tá perdendo. Você já viu falar sobre isso, filho? Sobre é, eles pioram os próprios modelos para lançar um modelo melhor que, na verdade, não, nem melhorou tanto referente a uma outra versão anterior? Não, não. Mas tem essa Mas, parada. assim, o que que eu penso, né? Tipo, nós, né, eu falo por mim, eu não me aprofundei tanto na questão de IA. E quando eu falo que eu não me aprofundei tanto, é que eu sei que existem pessoas que já estão bem avançadas nesse assunto e que elas conseguem operacionar as coisas, tipo assim, tudo que é operacional, tudo que é repetido, tudo que pode ser programado por regras, a IA realmente vai conseguir substituir, né? Tipo, atendimento e tal. Não, atendimento, talvez, né? Porque tem agentes IA treinados ali. Mas onde que eu quero chegar? Eu acredito que, de fato, haverá a possibilidade de pessoa, uma pessoa ter uma agência, por exemplo, é, onde antigamente não era possível ter. E aí vai ter IA fazendo várias operações operacionais ali, tipo, executando coisas operacionais e repetidas. Então, nesse sentido, eu acho que a IA vai realmente alcançar um nível de desempregar muita coisa operacional, mas aí vai surgir outras necessidades, talvez, né? Mas a gestão de tráfego eu acredito que vai acabar, né? É. Não, Focando no eu acho que assunto se a aí. gente fosse focar em IA, daria tipo um outro vídeo aqui, né? Só para É. falar de IA, do impacto dela e tal. Mas para concluir, então, o nosso pensamento. Então, sim, o gestor de tráfego vai acabar, pelo menos da forma que a Já gente acabou, né? já. Não sei se já acabou, porque eu ainda faço esse trabalho, né? Eu não vendo esse serviço de tráfego pago, mas ainda faço o trabalho de tráfego pago, só que com umas habilidades a mais. Então, pô, eu entro e analiso a jornada do cara, eu analiso o mercado Mas se dele. você fosse resumir o seu trabalho na operação técnica do tráfego, você diria que você investe quanto tempo no mês? Não, no mês, assim, pra gente saber, mano, com 5 clientes, é,
Cara, sei lá, você investe 1 hora por dia. 1 hora por dia. Eu Assim, acho que 1 hora é muito, na verdade. não, então, pra você olhar tudo, eu tô incluindo o Google Ads aí também, não só Meta, né? Google Ads, palavra-chave, termos que você tá gastando que não deveria, concorrência. Mano, aquela batida de olho, aquele diagnóstico rapidão que todo gestor de tráfego faz, que é tipo assim, mano, tá tudo redondo, tá gerando resultado, o custo por lead ou o custo por resultado tá dentro ainda do que eu tô querendo? Ah, beleza. Então, tipo assim, mano, de 30 minutos a 1 hora, né? Aí tem dias que você gasta um pouquinho mais, mas a parte operacional mesmo, cara, de 30 minutos a 1 hora por dia. E aí, claro, se tiver redondos, às vezes nem 10 minutos, entendeu? Nem 10 minutos. Mano, é muito rápido, é muito É muito rápido. O rápido. que eu quero É. dizer é, você tá vendendo seu serviço aí e tal, mas no fundo, não é mais serviço de tráfego Não, pago. não é mais. Verdade. Não é, pô, tipo, o resultado só tá vindo porque você tá assumindo outras frentes que se você não tivesse assumido, não Não teria, estaria gerando não resultado, geraria, entendeu? e não geraria resultado e não teria percepção de valor, né? É isso, Ah, o tráfego virou parte do seu trabalho, ó, não é o todo, né? tanto é, vocês estão querendo ser aspirante a gestor de tráfego, tá? O que acontece muito, você pega um cara, você vende gestão de tráfego, tá? Aí você pega um cara, você monta toda a estrutura para ele, aí começa a vender. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te demitir. Ele vai te demitir porque ele entendeu que se ele tem uma estrutura você montou, ele entendeu o que você montou, ele falou, puta, é só isso? Ele vai entender que, na verdade, o grande lance é o negócio dele. Ele vai te demitir, entendeu? Ele vai te demitir e ele mesmo vai operacionar. Então, por isso que o que você tem que entregar não pode ser mais gestão de tráfego. Não pode. Ah, não, mas gestão de tráfego envolve funil. Não envolve, caramba. Isso é mudança de narrativa para tentar continuar vendendo, entendeu? Mas não é, pô. Nunca foi. Gestão de tráfego nunca foi isso. Não, Entendeu? é outra É função, outra já era. função. Então, tipo assim, é que eu preciso, como eu construí todo um negócio em cima disso, eu preciso, né, vestir a camisa e sempre lutar por isso. Mas se a gente fosse sincero aqui, como é a proposta aqui, cara, a gestão de tráfego não existe mais. Essa é a conclusão, né, filho? Não existe mais gestão de tráfego como existia antes. É outra E parada agora. assim, eu não sei se a gente tá vendendo o TEIA mais, né? Não, não tá. Não tá, mas quem entrou antes viu que, tipo, a gente É, já não vendia tráfego há sim, há muito muito tempo. tempo, Tipo, verdade. ali a gente ensinava a operação, que era, sei lá, 20% do curso, porque tinha questões técnicas Tinha ainda. 4 módulos de operação. 4 módulos. O resto, mano, o resto era tudo trazendo uma Visão visão mais estratégica. estratégica. Total. Porque, mano, quando você vai atender para vender, né, serviço para pequenos empresários, mano, você não vai conseguir gerar resultado vendendo a operação do tráfego. Não vai, cara. Vai ter outras necessidades muito maiores, muito mais necessárias pro negócio. Não, total. Então, quem entrou, tipo, já percebeu isso, tá ligado? Não, total. Então, o cara que pensa em gestão de tráfego hoje, ele tá extremamente atrasado. Não, Extremamente, tinha tipo até uns assim. comentários lá, né? Que tipo. Tinha aluno até do Pedro lá dentro. Que, tipo, as paradas que a gente ensinava não vinha em curso nenhum. Por quê? A gente montou uma parada que a gente já tinha uma visão mais estratégica, né? Quando começou, a gente era operacional também, mas à medida que a gente foi atendendo clientes e tal, a gente foi entendendo o que mudava ponteiro. E, cara, de verdade, 18 módulos. De 18 módulos, 18 ou 20 módulos que tem no curso, 4 são operacionais, velho. O resto é tudo estratégico. Tem um módulo lá que a gente chamava de concepção estratégica, inclusive, que, mano, era uma aula que, tipo assim, era muito diferente de todas as outras, né? Então, assim, Fio, pra finalizar, e aí, mano, vocês estão assistindo aí, comenta aí sua visão, cara, vai ser super bem-vindo, né? O que você acha? Você acha que vai acabar? Você que é gestor de traçar, qual a sua visão sobre isso? Assim, mas sua visão real, sem querer vender seu peixe. Visão real, o que você tá sentindo? Qual que é o seu sentimento sobre isso? O que você tá sentindo, assim, nas agências que você tá trabalhando? Ou, sei lá, se você é uma urgência, o que você tá sentindo na prática? Mas, assim, pra gente bater o martelo, eu acredito que gestão de tráfego, como a gente conhece, morreu, e pra você também, é isso? Morreu. Não existe mais isso daí, mano. No meu Não, ponto de vista, é né? isso, então. Estão dando outro nome pra parada, mas. Não, na verdade é o mesmo nome com funções diferentes, né? É o que o social media vai fazer também. O social media vai tá no mesmo limbo, entendeu? Ele vai tentar inventar outras coisas que eles fazem. Mas, pô, vamos ser sinceros, 90% do social media, eles faziam post bonitinho e a mensuração era curtida, entendeu?
e impressões, cara. É loucura. Quer dizer, não tem participação nenhuma em nada em performance. Então, mano, o jogo tá mudando mesmo, né? E é isso, velho. Quer falar mais alguma coisa aí, Fio? Acho que já dá pra bater o martelo. Não, acho que já deu já o que tinha aqui. Acho que é isso mesmo. É isso. Tipo, é. Então, assim, é isso, rapaziada. Bom, pra você que acompanha a gente aqui há algum tempo já, você sabe que a gente fazia tutorial, a gente não tá fazendo mais esse tipo de conteúdo. A gente tá tentando trazer esse formato onde a gente vai usar a nossa experiência para trazer opiniões sinceras sobre o mercado e também, quando couber, né, trazer o nosso ponto de vista com base no que a gente conhece sobre o que a gente faria, o que a gente acha. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curta o vídeo, porque aí você vai dar sinal pro YouTube para encontrar pessoas semelhantes a você e você vai começar a receber mais conteúdo assim, beleza? Bom, vou ficando por aqui e é isso. É isso, né, filho? É isso. É Até o isso. próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou.